Boa noite, a paz do Senhor, amado meu, amada minha. Mais uma noite de live, mais uma noite nós vamos deixar aqui uma palavra em nome de Jesus para a minha e para a sua vida, né? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a minha e a sua vida nessa noite, em nome poderoso de Jesus. Vamos aqui, em nome de Jesus, aqui hoje meditar no livro de Lucas, no seu capítulo 7, né? Estou aqui preparando uma coisa aqui rapidinho aqui. Aleluia, amém. Vamos orar primeiro antes de a gente ler a palavra. Pai, querido Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno. É no nome poderoso de Jesus, Pai, que eu coloco a minha vida em suas mãos, a vida daqueles que vão ver essa live, coloco a minha família, coloco a minha esposa, meus filhos, coloco todos em suas mãos, Pai, porque eu sei que o Senhor pode cuidar. Pai, querido Pai amado, só possa me usar tremendamente nessa noite. Pai, sei que eu não sou perfeito, preciso mudar muitas coisas em mim, mas que eu possa ser usado por Ti nesse momento para levar a Sua palavra no nome de Jesus. Tua garganta meio ruim, tá frio, meus amados. Eu vou deixar essa palavra aqui, em nome de Jesus. Tô sem agasalho e o meu quartinho tá frio. Tá frio. Meu cachorrinho tá ali, tá até encolhidinho. Amém? Vamos lá então, nós já oramos e nós vamos aqui agora pregar essa palavra que o Senhor colocou em nossos lábios, né? Já aqui convidei a irmã Sônia, que o pessoal que possa entrar aí, possa então, em nome de Jesus, né, degustar dessa palavra que o Senhor deixou pra gente nessa noite. Então aqui no livro de Lucas capítulo 8, após Jesus ter curado ali o servo do centurião, né, aquela passagem que nós conhecemos, a qual ele diz, não sou digno, entra na minha casa, ele saiu dali e também curou o filho da viúva de Naim. E Jesus vinha curando várias pessoas pelo longo do seu caminho, onde ele passava, curando cegos, ele vinha fazendo vários milagres. Eu não sei como você espera Jesus na sua vida, mas os israelitas esperam o Messias de uma maneira diferente que a gente espera. Para eles, o Messias tinha que vir, né, realmente para livrar Israel. Eu sempre falo aqui, livrar Israel. Eles vieram para livrar Israel, não da maneira que eles queriam, mas livrar Israel dos romanos, né? Então eles esperavam dessa maneira. E ali, de repente, né, depois que Jesus curou o filho da viúva de Naim, então correu por aquela região a fama de Jesus, né? Ali correu para a fama, né, dele esta fama por toda a Judéia, de toda a terra, mas correu como se ele fosse um profeta, né, que tinha curado ali, ressuscitado um menino e devolvido a sua mãe. Então, os discípulos de João Batista, anunciando todas essas coisas, João Batista, chamando os seus discípulos, enviou a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Por que João Batista ficou com raiva naquele momento? Porque ele achava que talvez Jesus não fosse parar com essas coisas. Porque estavam ali achando que Jesus era um profeta. E ele sabia quem era Jesus, né? E ele falou assim, é tu que era para vir, ou então devemos esperar outro. Talvez João Batista esperasse que Jesus pudesse fazer os milagres, ou tivesse que tomar Roma à força, tomar Jerusalém à força, da maneira que eles esperavam. Só sei que João Batista ali mandou uma pergunta dura para Cristo. Devemos esperar outro, é você mesmo. Será que é você mesmo? Ele ali está criticando Jesus. Talvez criticando Jesus por ele ter parado pelaquela situação. Talvez ele não tivesse entendido como Jesus ia manusear a situação que estava em suas mãos naquele momento, como ele ia agir naquele momento, né? Então Jesus ali, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram a João Batista, que enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Jesus poderia dar ali uma resposta brava para ele, uma resposta com furor para ele, né? Mas Jesus ali falou para ele assim, na mesma hora, né? Na mesma hora curou muitos de enfermidade e os males de espíritos maus e deu a vista a muitos cegos. Na mesma hora que ele falou isso, Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele não parou. Meu querido, meu amado, é muito difícil entender essa passagem. Por que João Batista mandou perguntar daquela maneira áspera para Jesus se era ele que tinha que vir ou se tinha que esperar outro? Será que você também está perguntando se Jesus tem que vir na sua vida, tem que esperar outro? Não, meu querido amado, Jesus já veio. Ele já morreu por você, morreu por mim. Mas ali, na mesma hora, curou muitas enfermidades e males de espírito e maus e deu a vista a muitos. Você vê que muitos males ele curou ali, muitos espíritos maus tirou das pessoas. Então, respondendo então, Jesus disse-lhe, ide, anunciar a João que tem visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados e os pobres anunciam o evangelho. Preste atenção, amado meu, amada minha. Talvez não fosse dessa maneira que João Batista esperasse Jesus fazendo aquilo. Porque Roma tinha tomado
Jerusalém. Roma oprimia Jerusalém. O Sinédrio oprimia o povo. O Sinédrio, para você não sabe, era os sacerdotes, um sacerdote que ali governava o templo de Deus, que ainda estava de pé. E ele ali achando que Jesus talvez estivesse perdendo tempo com os pobres. E ele ali respondendo, então Jesus disse: ide, anunciar a João que tem visto e ouvido que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho, as boas novas, que chegou a salvação. Então, meu querido, meu amado, a resposta de Cristo: bem-aventurado aquele que de mim não se escandaliza. Então você vê que a resposta de Jesus, embora possa não parecer, foi dura. Tipo assim, eu não vim para isso. Eu não vim para fazer uma revolução. Eu vim para fazer uma revolução na vida daqueles que estão perdidos. Jesus não veio para poder cortar as pessoas, para poder matar as pessoas, para poder livrar Israel da mão dos romanos. Não. Ele veio para poder mudar a pessoa, anunciar o Evangelho, a mostrar que chegou o Messias. E é para isso que ele veio na minha vida. É para isso que ele veio na sua vida. Você tem que entender que antigamente, antes de Jesus vir, era necessário você orar um sumo sacerdote, você oferecer um sacrifício e ele sacrificar um animal e aspergir o sangue no véu do templo, para você achar que tinha sido perdoado os seus pecados, que na verdade o livro de Hebreus fala que sangue de animais de bode não pode tirar o pecado. Mas ali por obediência, você era salvo pela graça, pela misericórdia, mas você continuava sendo um pecador. Seu pecado era purificado, sim, mas por misericórdia, né? E tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João que saíste ao ver no deserto. Ele fala: o que saíste para ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas o que saíste para ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras dedicadas estão nos postos reais. Mas que saíste para ver? Um profeta? Sim, vos digo que muito mais do que um profeta. Então ele começa a falar bem de João. Embora João esteja ali criticando ali aquilo que Jesus está falando, ele fala, você vê que aqueles que eram mais estrados estavam nos postos reais. Se eles quisessem ver alguém realmente com veste maravilhosa, não, mas eles saíram para ver João. Porque João anunciava o Evangelho, anunciava e preparava o caminho, né? Como diz o profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. E eis que aquele que vem, que está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Então ele fala que este que é aquele a quem está escrito: eu envio que o meu anjo diante da tua face, a qual preparará o caminho, que é aquele que eu envio. Então, João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. E do que ele fala anjo, meu amado? Tem uma coisa. Você vai ver a palavra escrito anjo aqui, né? E que envia o meu anjo diante da tua face. Anjo quer dizer mensageiro. João Batista era um mensageiro de Deus. O que eu sou aqui agora? Um anjo. Um mensageiro de Deus. Eu não sou um anjo de asa, não vou bater asa para você não. Não é isso não, amado meu. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro de Deus. Você vai ver no livro de Apocalipse, ali no seu capítulo 3, que você vai ver que ali ele fala ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo de Sardes. Então você vê, o anjo ali é o pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja? Ele é o anjo da igreja, aquele que leva a mensagem do Senhor. E Jesus, ele era o anjo do Senhor, que levava a mensagem. É o anjo do Senhor que aparecia no Velho Testamento. E ele diz ali que prepara o caminho diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Por que ele fala? O que Deus fala? O teu caminho. Ele preparou o caminho de Cristo. Eu quero aqui ler uma passagem para você. Por que Jesus está falando isso de João? Você vai ver aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 3 aqui, que você vai ver aqui, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. João Batista, porque está escrito, anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então você vai ver que ali João Batista era aquele que era preparado para levar a palavra de Deus, para preparar o caminho do Senhor, E ele diz ali: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero dizer para você que o reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino dos céus é o reino dos céus, Onde ali
Jesus preparava ali o reino dos céus. O reino de Deus é o reino que é eterno, é a qual o reino igual nós vamos fazer parte. Naquele momento ali, o reino dos céus estava chegando na terra. Aquele que está no reino dos céus é aquele que muda a sua vida. Quando Jesus chega na sua vida, você muda, amado meu. A sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, sem contar que ele muda a sua história, ele muda a sua maneira de agir. Ali ele fala ali, arrependei-vos a chegar do reino dos céus, porque está escrito, anunciado ao profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Esse João Batista tinha suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro, em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Você sairia para o deserto para ver um homem desse? Você sairia se um homem desse começasse a gritar no deserto? Não, querido amado, mas eles saíram. Eles saíram, porque aquele homem gritava as verdades do Evangelho. Ele preparava o caminho do Senhor. E quando uma pessoa começa a falar da palavra do Senhor, aquilo arde em nossos corações. E ali você vê, então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E ele batizava. Ele era batizado por eles no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então ele veio pregar o arrependimento. O arrependimento. Então você vê que João Batista, apesar dele ser uma pessoa que estava ali pregando o arrependimento de Cristo, ele não era uma pessoa boa assim de se falar. Ele falava a verdade na cara. Ele não media palavras para falar a realidade. Estou dizendo para o outro, ele é uma pessoa boa, estava fazendo a obra do Senhor. Mas ele falava. Ele era uma pessoa dura nas palavras. E quando os fariseus, vendo muitos fariseus, saduceus que vinham ao seu batismo, diziam eles, raça de víboras, que ele ensinou a fugir da ira vindoura. Por quê? Arrependei-vos, produzir fruto de arrependimento. Então ele falava para os fariseus e saduceus, produzisse frutos de arrependimento. Ele falava daquela maneira ali porque com certeza, aqueles homens iam ali não para poder se batizar porque tinham se arrependido, mas porque pareciam homens bons, porque todo o povo estava indo ser batizado por eles. Aqui ele fala aqui, não presumeis que vós mesmos dizendo que temos o pai por Abraão, porque vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Então eles ali pediam para ser batizado, exigiam que fossem batizados. Por quê? Porque eles diziam que era filho de Abraão e ele estava ali querendo ser batizado por João Batista. Tipo assim, nós temos direito de ser batizado, que nós somos filhos de Abraão. Também agora está posto o machado na raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meu querido e meu amado, então esse era o homem. João Batista ele chegou para Herodes, falou assim, você é um homem e que matou o seu irmão e ficou com a mulher dele. Por isso que Deus está irado contigo. Ele falava na lata. Então ele chegou perto de Cristo através do seu discípulo. Ele falou, mandou o discípulo assim, fala para ele. É esse aí que deve vir? Você é o que deve vir? Ou devemos esperar outro? Porque ele achava que Jesus estava perdendo tempo com os pobres, fazendo milagre, curando cegos, curando coxos. Mas só que Jesus ele veio dessa maneira. Ele não é aquele Messias. Ele é o mesmo, mas ele não é aquele Messias que vai vir agora, no livro de Apocalipse, com os olhos de fogo, com uma espada de fogo saindo de sua boca, seus pés relucentes como um latão relucente, com a espada na mão. Não, amado. Ele veio manso. Ele veio em paz para poder mudar o homem. Ele veio para morrer por mim e por você. Era necessário fazer um sacrifício. O sacrifício foi feito. João Batista, ele diz, deixa eu acabar de falar aqui. Então, na sua mão, ele fala assim, versículo 11, do capítulo 3 de Mateus, que eu estou lendo aqui. Depois eu vou voltar lá para o capítulo 7. E eu, na verdade, o batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. E vos digo que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, beleza. Mas quando ele fala com fogo, e na sua mão tem a pá, ele limpará toda a eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca apagará. Meu querido amado, aí você acha que você vai ser batizado com fogo? As pessoas pentecostais, eles não sabem o que é ser batizado com fogo.
Eles não têm noção do que é ser batizado. Eles acham que é o fogo do Espírito Santo. Mas aqui quando fala fogo, aqui você vê aqui, ó, vou ler de novo aqui, o versículo 11 do seu capítulo 3. Eu, de verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas aqui não é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que está falando aqui não é o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo também tem fogo. O fogo do Espírito Santo é diferente do fogo que está sendo batizado aqui. Em sua mão terá pá, e limpará toda a sua eira, recolherá o seu celeiro e seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele está falando aqui. A paz do Senhor, irmã Sônia. A internet fica indo e voltando, né? Indo e voltando aqui. Eu comecei mais cedo hoje. A paz do Senhor. Deus abençoe tua vida. Então acontece, meu querido amado. Então esse batismo aqui, que é com fogo aqui, não é o fogo do Espírito Santo. Ele está falando para os fariseus, para os hipócritas, para aqueles homens que realmente eram aqueles homens que estavam ali fingindo ser homem de Deus para ser batizado. Então por isso que Jesus Cristo fala. Nós vamos voltar aqui para o capítulo 7 para você entender. João Batista era essênico. Quem é os essênicos? Eu gosto de falar aqui porque essênico era o povo que rompeu com o Sinédrio. Então aqueles essênicos eram aqueles a qual morava nas cavernas do Mar Morto. Ali foram achados ali, né, nos jarros de barros, ali as escrituras, né? Então as escrituras tinham se perdido. Então foram achados ali o Novo Testamento inteiro ali no Mar Morto, por os essênicos que tinha escrito ali, a qual mandava suas crianças com 12 anos para aprender o Evangelho. Então João Batista e os essênicos, aqueles que se determinavam, voz do que clama no deserto. E ali João Batista veio como verdadeira voz do que clama no deserto. Né? Vamos voltar agora para o capítulo 7 de Lucas. Nós estamos aqui no versículo 20, 26. Né? E aqui você vai ver aqui. Mas se saíste ver a um profeta, sim, vos digo que muito mais do que um profeta. Então Jesus perguntou: o que vocês saíram para ver no deserto? Uma cana balançada pelo vento? Um homem mal vestido? Um homem maltrapilho? Não. Vocês saíram para ver um profeta? Não. Mais que o profeta. Este é aquele que vem que está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, e qual preparará o caminho diante de ti, o teu caminho diante de ti. Então João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu quero recapitular aqui, né? Recapitular que a irmã Sônia entrou. Então por que nós estamos lendo aqui? Porque João Batista enviou os seus discípulos a Jesus perguntando: é este mesmo, você é este que tem que vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus falou assim: fala para ele que ali os coxos são curados, ali os leprosos são curados, né? Aqui, respondendo Jesus, disse-lhe: anunciais a João que tem de visto, envio que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. Então João Batista parecia que ficou com raiva, achando que Cristo ele tinha que vir para poder libertar Jerusalém, mas não. Então, naquele momento, ele não entendeu o que Cristo ia fazer, que ele veio manso para poder proclamar o evangelho. E ele ali começa a falar de João Batista, né? E vos digo que, entre nascido, versículo 28, de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior que ele. Então, amado, presta atenção. Ele fala ali que não há maior profeta que João Batista. De todos os profetas que surgiram na terra, não existe nascido de mulher maior profeta. João Batista, Jesus se coloca abaixo de João Batista, não. Ele fala profeta. Mas Jesus era o Filho do Homem, era Filho de Deus. Muita gente fala que Jesus se coloca. Você vê, eu vos digo que entre nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Ele está falando de si mesmo. Jesus se julgava o menor do reino de Deus. Aleluia. É maravilhoso. Como pode, meu querido e meu amado, aquele que é dono de todas as coisas. É maravilhoso. Você vê que Jesus ele era tão humilde que ele se colocou menor no reino de Deus. Ele se colocou menor do que os anjos. Mas mesmo assim, ele era maior que João Batista. Mas ele fala, maior profeta que teve na terra, até maior que Elias, era João Batista. Por que ele fala isso? Por que Jesus fala isso? Você vai ver que Elias, ele chegou aos tempos da sua vida, que Elias ele entrou em depressão. Elias entrou em depressão, né? Você vê que Elias, ele falou: Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares.
E agora eu procuro tirar minha vida. Elias, ele caiu, não caiu em pecado. Ele caiu na parte humana dele. Ele teve medo. Isso você vai ver que o próprio Elias, né, depois o que veio depois de Elias também caiu. Não caiu em pecado, amado. Eles não pecaram. Os profetas não pecaram. Eliseu também. Você vê que Eliseu ali, ele fez ali, da mulher, filho dessa mulher samaritana ali, né? Sunamita. Você vê que ele fez ali aquele garoto nascer e depois ele achou que o garoto podia ser vivo ali através do seu cordel e mandou levar o cordel, botou no garoto e o cardone veio e aquela mulher insistiu para que ele fosse ressuscitar o garoto. Então você vê que eles tiveram suas fraquezas humanas, não pecaram. Você não vê Elias pecar, Eliseu pecar e João Batista. João Batista não caiu. Ele se manteve firme na promessa. João Batista chegou para Herodes e falou assim, ó, Deus está irado contigo, porque você pegou a esposa do seu irmão e matou seu irmão. A ponto de Herodes prender João Batista. A ponto de João Batista ficar preso. Mas ele tinha coragem. Você vê que eu li para você aqui agora. O que ele falou? Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Mas agora o machado está posto sob a árvore. Aquele que eu batizo-vos com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai colher todo o joio do meio do trigo e vai queimar. Ele falava, ele não tinha medo. Eliseu, ele caiu na sua parte humana ali. Naquela parte, essa é a minha opinião. Apesar que foram grandes homens de Deus. E Elias também. Ele caiu numa depressão. O próprio Jesus teve depressão, mas João Batista não. João Batista se manteve firme. E ele diz que profeta, nascido de mulheres, João Batista era o maior dele. Mas, porém, aquele que era menor no reino de Deus era maior que João Batista. Oh, meu amigo. É só Jesus maravilhoso. Você vê que Jesus é tão maravilhoso. Você vê, o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que ouviu, né, os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, né? Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, mas tendo sido batizado por ele. Você vai ver que todo publicano, é Jesus falando, todo publicano, todo aquele que foi batizado por João Batista, se justificaram com Deus. Mas, porém, os fariseus, doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo e não tendo sido batizado por ele. Você vê que aqueles homens eram soberbos. Os fariseus, quando eles chegavam nas esquinas, começavam a orar alto. Eles começavam a se mostrar. Você vê que hoje, graças a Deus, amado, são poucos que você vê fazendo isso. As pessoas falam que a igreja está falida, que não tem mais milagre. Meu querido, eu vejo muito milagre nas igrejas. Eu tenho visto muito milagre na igreja. É só que as pessoas querem ver pessoa ressuscitar. Quer ver? Tem muita gente sendo curada. Você vê que tem muito bebum que entra na igreja e hoje está lá pregando o evangelho. Tem muito ladrão que entra na igreja e está ali pregando o evangelho. O que você quer ver? O que nós queremos ver? Você vê que tem pessoas sendo curadas. Pessoas, às vezes, que estão nas últimas e estão aí pregando o evangelho. Tem sim. Em todos os lugares tem milagre. Só que as pessoas querem ver a mudança. Quer ver todo dia, meu querido, mas não é todo dia. Mas tem sim. Você vai ver que tem sim, né? Agora, aqueles que querem ver, né? Você vê que os fariseus, eles queriam ver o quê? Eles queriam ver milagre, queriam ver tudo. Na verdade, eles não reconheceram Jesus como Messias, né? Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus. Não aceitaram o conselho de Deus. Você vê qual é o conselho de Deus? Arrependei-vos se quiser chegado o reino dos céus. Eles tinham que se arrepender de que eles tinham que se arrepender? De que aqueles homens e mulheres tinham que se arrepender? Porque, na verdade, aqueles homens estavam ali, desde novo, lendo o Pentateuco, vendo os profetas, e quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus. O sinédrio tinha virado bagunça. Por que tinha virado bagunça? Porque tinha um sacrifício. E, na verdade, para sacrificar um animal, era necessário aquele animal crescer com ele, desde pequenininho, ficar um ano, um animal sem mácula, um animal perfeito, né? No caso, um cordeiro perfeito, para pegar amor. E eles chegavam lá e compravam os animais no templo, a ponto de Jesus ter que ir lá e chicotear as mesas dos cambistas. Então, meu querido amado, estava tudo uma bagunça. Só que João Batista achou que Jesus viria para poder libertar aquele povo de Roma. Mas não, é necessário libertar o povo dele mesmo, né? E disse o Senhor: a quem, pois, comparai os homens desta geração? A quem são semelhantes?
são semelhantes a meninos assentados na praça, olha só, dos fariseus, e clamam uns aos outros, dizem, tocando-vos a flauta, e não dançaste, cantando-vos, não lamentaste, não choraste? Então, quer dizer, você vê, esses homens são como meninos. Eles chegavam ali nas praças e tocavam flauta e reclamavam que o povo não dançava nas praças. E clamavam uns aos outros dizendo, tocamos a flauta, vocês não dançam, né? São como menino. Porque veja João Batista que não comia. Olha só, essa parte é muito complicada. Essa parte é muito complicada. E as pessoas, às vezes, acham que Jesus não bebia. Meu querido amado, é claro, não é pecado beber. Eu não bebo, graças a Deus. Mas não é pecado beber. Mas a pessoa vai saber beber? O que te faz mal? Você vai saber beber? Você vai controlar a sua bebida? Você vai saber se controlar? E se alguém me ver tomando uma cerveja ou uma cachaça no bar, será que essa pessoa vai crer em mim? Olha só. 33, versículo 33, capítulo 7, né, de Lucas. Porque veja João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. Dizeis tem demônio. Porque comer pão é pecado? Não, meu querido amado, mas o pão fermentado. João Batista era nazireu, ele tinha um voto nazireu. João Batista, ele não comia pão fermentado, porque fermento simbolizava o pecado. E ele não bebia vinho. E eles diziam, tens demônio. Por quê? Porque ele falava a verdade na lata, na cara. E quantas vezes a pessoa fala a verdade na lata, na cara, ela é mal interpretada. Você vê, os homens cantavam na praça, ali falavam, né, clamavam e queriam que o povo chorasse, mas o povo não via a verdade nos fariseus e nos saduceus. E ali porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho. Dizeis, tem demônio. Presta atenção nesse versículo. 34. Veio o Filho do Homem, que era Jesus, que come, bebe. Dizeis, eis aí um homem comilão, beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Presta atenção, mano. Jesus bebia, comia vinho e comia pão com fermento, porque Jesus não tinha pecado, mas ele comia. Eis aí um comilão, beberrão e amigo dos publicanos. Ainda andava quem não presta. Mas Jesus andava quem não presta, meu cuidado. Não era para poder ele mudar a sua virtude. É porque ele era a luz. E quando ele chegava quem não presta, a pessoa mudava. Era diferente. Ele andava com os publicanos, pecadores, porque ele mudava eles. A pregação de Jesus mudava eles. E ali, o que vocês querem? João Batista não pecava, não tinha pecado nenhum aparente. Aparente, porque Jesus também não tinha pecado. Não tinha pecado de Jesus. E ele falava assim, tem demônio. Mas veio o Filho do Homem que bebe, come e bebe, dizeis, eis aí um homem comilão, beberrão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria justifica por todos os seus filhos. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, meu amado, eles não sabiam o que eles queriam. Um não fazia nada de errado. E na vista deles, Jesus errava, porque comia, bebia e se juntava com o publicano. Quem era publicano? Publicano era aqueles que tinham traído a sua pátria. Publicano era Mateus, era Mateus e muitos outros que estão ali. Zaqueu era publicano, porque eles arrecadavam dinheiro do povo para poder dar aos romanos. Eles trabalhavam para o romano, né? E muitas vezes eles tiravam mais do que devia do povo. E ali ele fala, amigos publicanos, né? E aqui no 36, e rogou-lhe dos fariseus que comesse com ele, entrando em sua casa e assentou-se à mesa. Até aqui, meu querido amado, né? Vou dizer só, e eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa, o fariseu levou um vaso de alabastro e com unguento, e estando ela por detrás de seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com a lágrima, e enxugar com seus cabelos, e a sua cabeça beijava os seus pés e ungia com unguento. Então, meu amado, essa aqui é aquela parte, uma mulher que antes de Maria também, eu não vou ler essa parte aqui, né, porque vai ficar muito grande a live. Na verdade, essa mulher chegou, né, e ali uma pecadora, né, e quando ele já viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo, se esta fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Presta atenção. Então você vê que o fariseu, que também era um pecador, estava julgando aquela mulher. Você vê, nossa, a pregação ela vai saindo de um lado para o outro, eu fico maluquinho aqui, né? Porque eu não ia ler essa parte, mas vamos ler. Então, bem sabendo quem é essa mulher, vai saber quem está te tocando é uma pecadora, né?
o fariseu. Respondendo Jesus disse ao Simão: uma coisa tenho a dizer a ele. Dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 dinheiro, e outro 50, e um, tendo eles a pagar, perdoou-lhes ambos, e disse: qual deles amarás mais? Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. Então você vê, os 2 eram pecadores. Então qual que foi perdoado? A mulher estava perdoada. O fariseu tinha sido perdoado? Ainda não, meu filho amado. Voltando-se a mulher, disse: Simão, vês tu, esta mulher entra em tua casa e não me deste água. Presta atenção, meu querido, deixa eu ler com calma aqui. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão: vês tu, esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos a sua cabeça. Não me deste século, mas é desta que entrou e não tem cessado que me beija os pés. Então, quer dizer, aquela mulher fez muito mais do que o próprio fariseu a Jesus. E muitas vezes nós julgamos as pessoas. Você vê, Jesus ele veio lá de cima falando de João Batista. João Batista julgou ele de tudo que ele tinha feito, e ainda mais, junto com os discípulos de João Batista, ele entrou na casa de um pecador. Meu querido amado, se a gente continuar pregando aqui, vai ficar a noite inteira aqui, né? E ele fala que não me ungiste a cabeça com óleo, mas me deste, esta ungiu meus pés. Por isso digo, deixa eu ler aqui, e por isso digo, assim muitos pecados lhes são perdoados, porque muitos amou, mas aquele quem pouco perdoou, pouco ama. Então você vê, ele amou muito aquela mulher muito amou Jesus. Mesmo sendo pecadora, ela pegou aquilo que era caro, e as suas lágrimas chegaram aos seus pés. Ali é um fruto de arrependimento que estava, e disse: teus pecados estão perdoados. Falou para a mulher. Tudo isso dentro da casa de um fariseu, dentro da casa de um pecador. Meu Deus amado, Jesus veio para mim e para você, para os pecadores. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Apesar que só faltam 3 versículos aqui. Vamos ler então esses 3 versículos aqui, né? Vamos ler aqui. E eis que estavam à mesa e começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados ele perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meu querido, meu amado, é maravilhoso, cara. Pregar o evangelho é maravilhoso. Eu acabei pregando a passagem inteira com 50 versículos. Meu querido amado, depois você vê com calma. Você vê que Jesus, ele foi indagado por João Batista. Ele passou pela viúva de Naim. Ele curou o servo centurião, tudo no mesmo dia. Ele entrou à casa do pecador, curou vários enfermos, expulsou vários demônios. E nem assim ele ficou com raiva. Ele ainda disse que João Batista era o maior dos profetas. E para finalizar, entrou na casa de um fariseu pecador, que não deu água para ele, não deu nada para ele. E pegou e curou e perdoou uma mulher pecadora, com certeza uma prostituta, e deixou ela tocar nele. Ele não veio para te julgar, ele não veio para me julgar, ele não veio para julgar o pecado de ninguém, ele veio para perdoar. Agora, aquele que quer perdão, perdoar, aquele que não quer, meu filho amado. Jesus não perguntou para mim nem para você: quer que eu morra por você? Não. Ele foi, morreu e pronto. Está lá o sacrifício. Se você quiser, ele entra na sua vida e faz morada no seu coração. Agora, se você não quiser, ele não vai entrar, amado. Depende de você. Depende do que você está passando agora. Não espera você ir para uma situação complicada para aceitar Jesus como eu. Eu aceitei Jesus na minha vida, eu estava numa situação totalmente horrível, sofrendo, chorando. Não espera isso não, amado meu, amada minha. Às vezes é necessário olhar para dentro de nós e entender que Ele já fez muito por nós. Nós não temos que adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Ele é o Messias. Aquele que vaziou-se de si mesmo para poder salvar a muitos. Por que Ele diz a muitos? Que se Ele pudesse, Ele salvava todos, mas Ele só vai salvar aqueles que aceitam a sua salvação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Acabei pregando uma passagem maravilhosa. A gente vai lendo aqui, se envolvendo, né? Acabei pregando. Também então deu meia hora só de vídeo, né? Dá para todo mundo ver tranquilo e ali aprender muito com a palavra que o Senhor coloca em nossas bocas. Vamos lá.
Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado aqui, a irmã Sônia que está aqui com a gente aqui. Tantos que entraram e saíram. Cada um pegou um pedacinho dessa pregação. Tenho certeza que o Senhor tocou nos corações, Pai. Toma, Senhor, a minha amiga que está no hospital, Pai, que está lá enferma. Pai, que o Senhor possa abrir, meu Pai, as janelas para ela. Pai, que os médicos venham descobrir o que ela tem. Usa mesmo, Pai, a medicação. Consola seus familiares que estão passando essa situação. Toma, Senhor, meus familiares em suas mãos, minha esposa, meus filhos, meus netos. Toma meus irmãos da igreja. Toma meus irmãos daqui da minha casa, minha mãe. Pai, toma, Senhor, em nome de Jesus, em suas mãos. Pai, e venha tocar no coração de cada um, Pai, e dar a cada um aquilo que é necessário, aquilo que eles precisam, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa derramar da assunção o seu poder e nos encher com a tua presença mais e mais, no nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, continuar me usando e usando a cada um que está pregando o seu evangelho nessa noite sempre, em nome de Jesus, amém. Pai, que o Senhor possa também, Pai, aquecer uma noite fria, muitos não têm que se cobrir, muitos não têm o que comer nessa noite, Pai, providencia em nome de Jesus, amém. Meu querido amado, amém, Deus é contigo, fica na paz. Mais uma noite aqui, friozinho, né? Tá até gostoso, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, encher a sua vida com a presença dele. Um abraço, até amanhã.